Olá, turma. Estamos iniciando mais uma aula de educação física. Essa é a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro. E o tema da aula de hoje é os processos que levaram ao surgimento do esporte moderno. Nessa aula a gente vai contextualizar sobre o surgimento do esporte moderno. Vamos analisar e ver as diferenças e categorias dos esportes e vamos refletir um pouco sobre a prática esportiva e a conduta de seus praticantes. Só recapitulando a aula passada, a gente pôde ver que alguns esportes são derivações de alguns jogos da antiguidade, jogos bem tradicionais que foram espalhados no mundo inteiro, certo? E a gente viu também a diferença do que é um jogo e o que é um esporte, não é isso? E aqui, nesse primeiro momento, eu trouxe dois pensamentos de dois escritores que eles dizem o seguinte: o esporte surge como base em uma perspectiva de ruptura com a cultura dos jogos tradicionais, que eram realizados em espaços cotidianos e passaram a ser praticados em espaços esportivos próprios, como campos, quadras, velódromos, piscinas e etc. Fica evidente que o esporte é, em todas as sociedades atuais, um fenômeno extremamente importante. Defrontamos-nos com ele em toda hora e a todo instante, mesmo sem praticá-lo. Isso vem gerando uma influência cada vez maior sobre a nossa cultura de movimento e principalmente sobre o conteúdo a ser desenvolvido nas aulas de educação física. Então a gente vê a importância do esporte, né, dentro da educação física, que o esporte a todo momento tem que estar presente em contato, né, com essa cultura do movimento. Okay? E aqui a gente vai ver um pouco sobre os primórdios do esporte, a raiz, né, do desporto. Do desporto, ela tem uma origem no início da vida primitiva, quando os exercícios do corpo, né, foram necessários para a sobrevivência do ser humano. E até então, o esporte ele nasceu a partir da necessidade do homem de se movimentar e pelo seu fascínio com o jogo, né? Que segundo relatos pode anteceder até mesmo a cultura, certo? Para entender a essência do esporte é necessário vinculá-lo ao jogo, onde o jogo é o elo entre a cultura e o esporte. Quando deixou de ser nômade, o homem passou a sofrer ataques em suas terras. Assim, a solução foi o agrupamento, o convívio em uma tribo, né, o que resultou nas primeiras nações. E daí surgiram as primeiras ideias de atividade física, onde estavam incluídas as práticas com objetivos higienistas no Oriente e a ginástica grega com caráter educativo e preparatório para a guerra. Após ultrapassarem as condições primárias de sobrevivência, as civilizações vivenciaram as primeiras experiências do que futuramente se tornariam as atividades esportivas, como por exemplo, os egípcios já praticavam a esgrima, arremessos e remo, e vale ressaltar que essas práticas ocorriam desde 4.000 anos antes de Cristo. Os jogos com bola também se mostram presentes em diversas civilizações primitivas, inclusive nos índios nas Américas. Segundo Marinho, outro pedagogo a defender o esporte como meio formador foi Matthew Veiga, que publicou em sua obra Educação da Criança que os jovens deveriam se movimentar através de atividades sem violência, acabando assim com a preguiça do corpo, sendo indicados os jogos que não fossem nem além nem aquém das capacidades físicas dos indivíduos e jamais degradantes. O termo esporte moderno surgiu com o intuito de diferenciá-lo do esporte antigo. A divisão entre esporte moderno e jogos tradicionais ocorre a partir da autonomização do campo esportivo em comparação aos outros campos sociais, como o religioso, e essa ruptura se mostra na formação de tempo e locais específicos determinados à prática do esporte, em oposição aos jogos tradicionais, que aconteciam em espaços ordinários durante as atividades do dia a dia e nos momentos de lazer. Então, as maiores características do esporte moderno são vislumbrar a igualdade entre os jogadores, onde durante a prática desconsidera-se a condição social do praticante, a autonomização com a criação de tempo e espaços próprios, como estádios, velódromos, pistas, quadras e etc. Sua prática passa a ter uma cronologia determinada e específica, ou seja, um calendário próprio,
para todos os eventos esportivos relacionados a cada modalidade, e um código universal das regras e das atividades, a favor de uma prática padronizada onde quer que ele aconteça. Então, qualquer região do mundo, o esporte ele tem normas, ele tem regras a serem seguidas por seus praticantes. Pode-se dizer que o desporto moderno foi resultado de uma mudança dos elementos da cultura corporal do movimento das classes populares e burguesas da Inglaterra, como os jogos populares que contavam com diversos jogos com bola. O esporte moderno se desenvolveu paralelamente ao processo de industrialização, herdando dele a racionalização, sistematização e orientação ao resultado. A origem do esporte na Inglaterra está em jogos e recreações populares, assim como em algumas atividades lúdicas da nobreza britânica. As modalidades esportivas foram concebidas pela regulamentação dessas práticas. Os tipos de esportes diferenciam-se de acordo com a forma no qual é desenvolvida a competição e o objetivo do jogo. Os tipos de esportes podem ser classificados em esportes de invasão, esportes de rede e parede, esportes de campo e taco, esportes de combate, esportes de marca, esportes de precisão e esportes técnicos combinatórios. E a seguir a gente vai ver um pouco de cada classificação, certo? Um pouco de cada modalidade. Primeiro, nós temos aqui os esportes de invasão, que são aqueles esportes que possuem como objetivo o ataque ao campo adversário e a conquista de uma meta, né? Ou seja, essa meta em geral deve ser alcançada por algum objeto, ou uma bola, ou algo semelhante, né? Como em algumas modalidades são utilizados um disco, como é o caso do hóquei. O hóquei no gelo ele é utilizado um disco. E o ponto é marcado quando se atinge o gol, a cesta ou touchdown, por exemplo, né? Como é o caso do futebol americano, que é um exemplo de esporte de invasão, na qual o gol é quando é ultrapassado a linha final do campo, né? Que seria o touchdown, ok? Então esse é o primeira modalidade, né? São os esportes de invasão. Em seguida, nós temos os esportes de marca, que são aqueles esportes em que os competidores disputam através da comparação de suas marcas. Nas corridas, por exemplo, vence quem realizar o percurso no menor tempo possível. Nos arremessos, a meta é atingir a maior distância. Nos levantamentos de peso, vence aquele que consegue levantar uma maior quantidade de peso, né? E aqui nas figuras a gente tem três modalidades, né, que são específicas dessa categoria de esportes, né? Que aqui na primeira figura a gente tem a corrida, na segunda a gente tem um salto com vara, né? O salto em altura, perdão, e na última a gente tem aqui o ciclismo. Em seguida a gente tem os esportes de precisão, que são aqueles esportes que têm como objetivo atingir ou aproximar de um alvo fixo ou móvel. O objeto que deve acertar o alvo pode ser projetado de diferentes maneiras dependendo da modalidade. Pode ser projetado por uma arma, como é o caso do tiro e do arco e flecha. Pode ser golpeado com um taco, como é o caso do golfe, e na sinuca também. E pode ser lançado com as mãos, como na bocha, curling, dardos e etc. Então os esportes de precisão são esses esportes na qual eu tenho que ter esse contato com o objeto com o objetivo de acertar um alvo a uma determinada distância, certo? Em seguida nós temos os esportes de rede e parede, que são os esportes que possuem como objetivo geral jogar a bola por cima de uma rede para o campo adversário, de modo a dificultar sua devolução, né? Alguns esportes de rede permitem que a bola dê um kick no campo adversário, como é o caso do tênis, né? E o pedal. Em outras modalidades, se a bola ou objeto da disputa tocar no campo de jogo, configura-se um ponto, como é o caso do vôlei. Já os esportes de parede são aqueles em que os competidores alternam-se atacando a bola e rebatendo contra uma parede de rebote, como no caso do squash. O ponto ocorre
quando um dos jogadores não consegue responder aos ataques do adversário. Ok? Os esportes de combate, que são as lutas, né? As lutas e as artes marciais. Cada modalidade de combate possui as suas próprias regras e golpes pré-definidos. As modalidades de combate podem realizar-se no corpo a corpo ou com objetos, como é o caso da esgrima. O objetivo é realizar pontos golpeando o adversário, né? Dominando ou levando ele ao nocaute, né? Como exemplos aí, a gente tem o taekwondo, temos o judô e temos a esgrima, né? E são as três modalidades de combate, né? As três são lutas olímpicas, né? Fazem parte dos Jogos Olímpicos, né? Próxima modalidade, a gente tem os esportes de campo e taco, que são os esportes que visam a proteção de sua base e rebater a bola de forma que a equipe adversária demore a assumir o seu controle, né? A gente vê muito o softball e o beisebol nessa modalidade, né? Aqui no Brasil, não tanto, mas nos Estados Unidos o beisebol é um dos esportes mais tradicionais de lá. Na próxima categoria, nós temos os esportes técnicos combinatórios, que são aqueles em que os atletas cumprem uma rotina de movimentos e são avaliados por uma banca de juízes. Os juízes é que vão determinar o grau de dificuldade e da execução de cada movimento, né, de cada atleta, né? Aqui a gente tem no primeiro quadro aí a figura de um skatista, né, que foi um dos esportes que passou a fazer parte dos esportes olímpicos, né, desde a última Olimpíada de Tóquio 2020, que foi realizada em 2021, devido à pandemia. Então, hoje o skate, né, é um esporte olímpico, né, pelo menos até o próximo ciclo olímpico, ele faz parte da linha de esportes olímpicos, né? Na segunda figura aqui a gente tem a patinação no gelo, né? Que é, por sinal, muito difícil julgar os movimentos, né? Um grau de dificuldade altíssimo. Na última figura nós temos aqui as ginásticas, né? São vários aparelhos que são utilizados na ginástica. Ali a gente tem a argola, tem o cavalo, tem o solo, tem a trave, enfim, né? Então podemos concluir que o esporte ele assumiu várias posturas durante toda a história da humanidade, né? Nos primórdios ele foi utilizado como um meio de sobrevivência e com o passar do tempo, né, foi como forma de lazer, né? Então a gente acredita que todas essas formas, né, todas essas manifestações esportivas ainda estão presentes na nossa sociedade, né? E o esporte ele tornou-se esse fenômeno atual devido a fatores variados, como a superexposição na mídia, com o apoio, né, do Estado e com o investimento de grandes marcas de material esportivo e empresas privadas, né? E isso acaba possibilitando os praticantes de classes menos favorecidas, né? Uma chance de ascensão social, ou seja, um acesso, né, a uma melhoria de qualidade de vida através de uma prática esportiva, né? Isso a gente tem que ter isso em mente, né? Então o esporte é uma das maiores e melhores ferramentas em que o homem já desenvolveu para evolução, né? Evolução humana em diversos aspectos, em diversos sentidos, ok? Muito bem, gente. Então chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, como surgiu o esporte moderno e a importância, né, da prática esportiva para a nossa sociedade, certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os esportes e sobre as civilizações, né, durante os anos e até chegarmos nas Olimpíadas, certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.